Olá, eu sou a Tati Lachuk, experienciadora e designer têxtil, trabalho há 12 anos no ramo e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre materiais sustentáveis. E eu falo sobre The Experience, o primeiro museu de moda sustentável do mundo, que está sediado hoje em Amsterdã. E o local é super apropriado porque já existe uma cultura de consumo consciente na cidade, no próprio país. Bom, vamos falar um pouquinho então agora sobre o museu em si, sobre a estrutura dele. No primeiro andar, a gente fala sobre o passado. Eles mostram toda a cadeia têxtil, desde a matéria-prima até a parte de tingimento. No segundo andar, mostra o presente. O que o consumidor pode comprar hoje? O que já está disponível para ele? E no terceiro andar, fala-se sobre o futuro. O que a gente vai usar daqui a um tempo? E a gente já pode usar até daqui a 1, 2 anos. Não é nada no futuro distante. Vamos lá? No andar do presente, eu trago o exemplo da Parley e da Adidas. A Adidas todo mundo já conhece, a Parley talvez todos não. É uma rede colaborativa que faz o recolhimento de lixo, principalmente lixo plástico, garrafas plásticas do mar. A previsão é que até 2050 existam mais garrafas plásticas no mar do que peixes, então a Parley veio justamente com o objetivo de tentar diminuir esse impacto ambiental. A Adidas, por sua vez, fez essa colaboração com a Parley com o objetivo de transformar essas garrafas em fio. Em termos práticos, o que acontece? Eles recolhem essas garrafas, limpam, trituram e depois transformam em filamento que vai parar no teu tênis, na tua roupa. A segunda marca que eu trago para vocês é a Tommy Hilfiger, que lançou recentemente o seu primeiro jeans ecológico. Eles consideram todas as etapas da cadeia têxtil, desde o material que é feito esse jeans até a parte de acabamento. O tingimento desse denim é superficial e é feito com um polímero à base de cogumelos e vegetais. A lavanderia, nesse caso, ela foge do processo tradicional, em que utiliza muita água e produtos químicos, e se utiliza de um processo de corrosão, feito através do laser. O laser corrói a parte superficial do fio de algodão e deixa aparecer apenas a parte branca. Outro exemplo que eu trago para vocês é o da Audrey Louise Reynolds. É uma colorista que trabalha com tingimento natural e trabalha com coleta de materiais orgânicos, como folhas, raízes e até mesmo materiais minerais. O processo dela é baseado em tentativa e erro, mas isso não quer dizer que ela tenha um trabalho preguiçoso, porque na verdade ela acaba demorando muitas vezes meses para conseguir uma coloração, o que acaba tornando o trabalho dela único. O trabalho dela é baseado numa tese. Se o nosso corpo absorve substâncias cancerígenas de produtos químicos que são utilizados na produção das nossas roupas, por que não utilizar plantas com propriedades terapêuticas no tingimento de roupas que possam trazer benefícios para o nosso corpo? E o último exemplo que eu trago para vocês dentro do presente do Experience é o exemplo da Fjällräven. A Fjällräven é uma marca sueca que produz produtos para aventura, dentre eles acessórios e vestuário. E ela tem um olhar um pouquinho diferente do que eu falei para vocês até agora sobre sustentabilidade. Ela acredita que a sustentabilidade está lá no projeto do produto. E ela destaca 7 princípios, e eu vou falar alguns aqui para vocês. Um desses princípios é da simplicidade. Eles entendem que quanto menos recursos forem utilizados na produção de um projeto, produto, melhor. Além disso, eles utilizam uma diversidade muito pequena de materiais dentro de um produto, para facilitar a reciclagem. Outro princípio é relacionado ao baixo impacto ambiental dos materiais. Eles questionam, por que utilizar um material novo se eu posso utilizar um material reciclado com propriedades e características iguais às dos novos? Os materiais devem ser duráveis e eficientes, aumentando o tempo de vida do produto e evitando seu descarte. E o último ponto que eu trago relacionado a essa marca está relacionado ao desenvolvimento de novos produtos. Eles entendem que, se um produto está bem desenvolvido e não há mais o que melhorar, por que desenvolver um novo produto? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do assunto. No próximo eu vou falar sobre futuro do The Experience. E se vocês tiverem sugestões, críticas, enfim, coloque aqui nos comentários e se inscrevam no canal.